candidata do Partido Socialista para este setor? O Partido Socialista tem abordado esta questão da agricultura desde o início, exatamente por ser uma das marcas do Concelho da Ponta do Sol. É um concelho, como dizia, essencialmente agrícola e é um concelho que deve manter essa característica por ser também uma mais-valia em termos turísticos. Mas já aí vamos. Naquilo que diz respeito ao apoio ao agricultor e à agricultura, pensamos que a grande mais-valia seja ajudar os agricultores, os pequenos agricultores, nas candidaturas a projetos para acesso a fundos europeus, no fundo, apoio técnico, enfim, e também... Exatamente. Enfim, não é, penso alguma que não burocracia será... que muitas vezes estas coisas têm. O agricultor deve saber do seu ofício e não tem que necessariamente saber passar por aquela burocracia toda aquela papelada. Desenvolver essa ajuda? Por exemplo, é possível ter junto da Câmara Municipal 2 pessoas, eu penso que não será necessário para a dimensão do Concelho, 2 pessoas que, entendidas nesta matéria, pudessem ver aquilo que é a ideia inicial do agricultor, não desvirtuar aquilo que é a sua ideia e tentar potenciá-la e preparar um projeto e preparar toda a candidatura e ajudar nesta fase, nesta burocracia que normalmente é a parte mais complicada para o agricultor. Obviamente que isto tem que fazer sentido naquilo que é a aposta que o agricultor quer fazer, o investimento, que há sempre uma parte que é um investimento do próprio agricultor e isso tem que ter Encontra na agricultura também uma saída, digamos assim, para nos tempos de crise que vivemos, para muitos jovens poderem apostar neste setor? A agricultura tem sido uma saída, aliás, é o ganha-pão de muitas famílias no concelho. Há uma realidade agora nova que tem a ver com uma agricultura de subsistência que não ajuda a pagar contas. E esta é uma outra situação que tem a ver com pessoas que, por exemplo, agora ficaram desempregadas e famílias que já não têm outra forma de rendimento e a agricultura não é suficiente. Não será suficiente para toda a gente. Agora, eventualmente, alguns projetos, algumas ideias que algumas pessoas tenham, devidamente apoiadas, podem representar e é isso o sustento que naturalmente se propõe fazer. Vamos lá para um outro tema, também muito caro, naturalmente, à Ponta do Sol, tem a ver com o turismo. Célia Pessegueiro, o turismo também é um dos setores importantes para o Concelho, enfim, na perspectiva da tal dinamização económica, até, enfim, para a criação de emprego. Como é que olha para este setor? Se calhar o turismo é a nossa principal indústria, logo a seguir à agricultura. E há pouco, quando falava da agricultura e da necessidade de apoiar e de manter esta característica de um concelho rural e agrícola, era também com este fim, com este olhar para o turismo. Há uma preocupação que nós temos, que é a de evitarmos a uniformização em relação a outros concelhos, por exemplo. Vamos pegar naquilo que são as características do Concelho da Ponta do Sol, rural, agrícola, com muito verde, com as pessoas a trabalhar a terra, e é isso que nós temos que mostrar. O turista, quando procura um destino, não procura apenas o conforto do hotel, procura conhecer a realidade local, procura interagir com as pessoas, gosta de ver... Como é que se propõe fazer isso? Através de incentivos, enfiar sós para que desenvolvam essas atividades? A aposta na agricultura, por exemplo, tendo cuidado da preservação do espaço, tendo o cuidado, por exemplo, da preservação dos chocalcos, dos poios com a pedra, das veredas. As veredas agrícolas são muito bonitas e hoje, por exemplo, a Madalena do Mar explora este nicho que é dos passeios entre as veredas agrícolas. As pessoas vão passeando e vão vendo o agricultor, por exemplo, no cultivo da banana. E há mais percursos que poderiam ser traçados, alguns deles com pequenos arranjos e devidamente sinalizados e mapeados, podiam ser um produto para vender ao turista, entre aspas. O turista, quando se instala... Portanto, no fundo, aproveitar aquilo que são mais-valias. Aquilo que já existe, aquilo que é o meio e potenciá-lo promovendo e dando a conhecer, porque obviamente nós conhecemos alguns trilhos, mas os turistas não têm que conhecer esse E a partir daí, naturalmente, que atrair gente ao Concelho. Célia Pessegueiro, candidata do Partido Socialista, também sobre esta área, enfim, quais são as suas ideias? Esta área deve começar desde logo pela separação das águas. Aquilo que é o apoio que é dado, por exemplo, pela Segurança Social e aquilo que já é o apoio regional, digamos assim, por exemplo, com os subsídios, com o rendimento social de inserção e tudo mais. E outra questão,
outra matéria e que deveria, sim, ter a intervenção da Câmara Municipal tem a ver com o apoio a situações de emergência social, um apoio direto em caso de emergência social e que não tenha tido resposta imediata. Precisamente porque está mais próximo, não é? Por exemplo, por parte da Segurança Social e, portanto, agir imediatamente, porque obviamente as pessoas não podem passar sem comer, por exemplo, as famílias não podem deixar os filhos sem ir à escola, sobretudo nas idades mais baixas. Isso é um drama e hoje estamos a ter dificuldades, estamos a saber de situações de pessoas que têm dificuldades em inscrever as crianças nas escolas, exatamente porque esse apoio não está a chegar em tempo útil. Mas todo este apoio tem que ter sempre em vista uma questão que é do reencaminhamento para uma situação de emprego, mesmo que não seja uma situação de emprego a tempo inteiro. A nossa proposta passa por olhar em particular, e numa primeira fase, em particular para aquelas pessoas de mais idade, aqueles que já não estão a conseguir nem emigrar, não estão a conseguir trabalho aqui. Falo sobretudo das pessoas que saíram da construção civil ou pessoas que saíram do comércio, do pequeno comércio que foi encerrando, que são pessoas acima dos 45, 50 anos que não conseguem de forma nenhuma colocação no mercado de trabalho, porque não há, mas também pelo fator idade, e estas devem ser ajudadas em primeiro lugar com a colocação, por exemplo, e esta é uma das nossas propostas, num projeto que pudesse ser financiado por fundos europeus para a limpeza, manutenção de estradas, de veredas, portanto, em várias e das áreas levadas, porque estas são áreas específicas e conseguimos uma situação, deixe-me só concluir esta ideia, é que as pessoas não precisam de estar a tempo inteiro, precisam de estar, por exemplo, a meio tempo e continuar a trabalhar nos seus terrenos. É uma situação que a preocupa? Eu começava pelas taxas, como falou há pouco. Acho que é preciso termos alguma atenção em relação a isso, mas não correr o risco de prometer baixar taxas que retirem, por exemplo, receita à Câmara Municipal. A redução de taxas pode ser muito bem compensada com a agilização dos processos, como já aqui se falou. É muito mais fácil pouparmos dinheiro às pessoas com a agilização dos processos, com a rapidez no tratamento das candidaturas, a abertura de novos estabelecimentos, por exemplo, do que simplesmente reduzir as taxas. Sobre a situação financeira da Câmara, de facto é uma Câmara que, comparativamente àquilo que é o descalabro da maioria das autarquias da Madeira, não padece desse problema? Não padece desse problema, mas também não é propriamente uma autarquia modelo, porque eu diria que uma autarquia modelo teria, por exemplo, pagamentos a 30 dias e não quase a 90 dias. Portanto, esta rapidez com que se contrata um serviço e se paga ao fornecedor é meio caminho andado também para ajudar a economia local, e não só, porque obviamente a autarquia não compra só serviço localmente. Por outro lado... Relativamente aos investimentos? Relativamente aos investimentos... nós partimos sempre desta base. É preciso gerir muito bem aquilo que nós temos, poupar para reinvestir. E, portanto, se começarmos por uma situação de gestão que vai desde a poupança material, da poupança, por exemplo, em termos de energia elétrica, por exemplo, nós vamos conseguir ter mais verbas disponíveis para reinvestir. Se, por exemplo, renegociarmos contratos como os dos estacionamentos, como dos resíduos sólidos, aquele diferencial dos 300 mil euros pode ficar em 150 mil ou até menos. E, portanto, hoje é preciso fazer este esforço para renegociar todos os contratos que a Câmara tem, para nós ficarmos com mais verbas disponíveis para podermos reinvestir, sim, na promoção do Conselho, por exemplo, na promoção do Conselho, porque um Conselho bem promovido, uma marca Ponta do Sol, será uma mais-valia económica para todos os investimentos que ali se faz no Conselho. E não se pode pensar investimentos no Conselho em investimento obra física. Um bom Acho investimento... que o tempo da obra física já se passou, agora será mais... Não se passou, nunca vai acabar. Naturalmente. Nunca vai acabar. Mas o que está a acabar é o nosso tempo. Penso que já concluiu, Célia Pessegueiro, está praticamente no fim este programa, esta conversa sobre o Conselho da Ponta do Sol, e tal como no início, vamos agora nesta reta final dar 30 segundos a cada candidato, enfim, para um último apelo ao seu eleitorado, e do Partido Socialista. O Partido Socialista apresenta-se a estas eleições com um objetivo que é de ganhar as eleições.
nós não nos lançamos numa corrida a pensar em ficar a meio caminho. Nós acreditamos no nosso projeto e é um projeto que queremos ser nós a implementar. Quando nós temos boas ideias, e assim confiamos, nós queremos apostar nessas ideias, implementá-las, defendê-las e conseguir fazer em 4 anos aquilo que outros não conseguiram em 8. Nós entendemos que um bom projeto deve ser o de amor à terra, o de defender as pessoas e o de pôr a Ponta do Sol num mapa e fazer com que a Ponta do Sol seja de facto uma boa marca e que possa prender as pessoas à terra neste sentido de fazer com que elas colaborem e contribuam mais para a sua terra.